Esta é a 47ª mensagem sobre o tema Conflitos da Vida. E nós vimos falando sobre disciplinando as crianças. Mas nós vamos abrir um parêntese aqui para voltar a algo que me inquietou durante esse período de férias e que até o início da semana eu estava lutando e achei que não ia pregar sobre isso. Mas o Senhor insistiu, e não é que eu estava resistindo a ele, eu estava achando que é coisa da minha cabeça. Mas então eu me rendi e eu fui levado a trazer novamente algo que já foi trazido anteriormente. Os irmãos se lembram que não foi nas primeiras mensagens de conflitos da vida, foi talvez lá pelo primeiro terço, no final do primeiro terço das mensagens que já trouxemos, nós falamos que há princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Você vai se lembrar disso. Nós vimos repetidas vezes que quando violamos esses princípios, nós sofremos as consequências desta violação, ou dessa violação. Antes de uma pessoa entregar a sua vida a Cristo, nós falamos e voltamos a repetir, ninguém pode ter uma vida de vitória. A pessoa não pode, ela pode até procurar fazê-lo, mas se ela não tem Jesus ainda, ela não vai ter condição. Porque o que Deus manda que eu e você façamos é para ser feito sobrenaturalmente. E Ele não espera que eu e você façamos com as nossas forças, mas Ele espera que nós façamos porque nós temos crido nele, temos posto a nossa fé e a nossa esperança nele, e temos crido na sua palavra, e sabemos que, para tanto, Ele nos deu do seu Espírito, e que pelo seu Espírito, pelo seu poder e pela sua graça, e somente através dele, do seu Espírito, da sua graça, nós podemos viver a vida cristã. Então, Ele determina o que eu tenho que fazer. E se Ele manda eu fazer, e eu faço, Ele vai me dar graça. Porque eu faço pela fé. Eu faço pela fé naquilo que Ele mandou que eu fizesse. Então, todas as vezes que eu exerço fé na vontade dEle, na palavra dEle, a minha responsabilidade é só fazer o que Ele mandou. O resto é com Ele. Isso na minha própria vida e na vida de quem quer que seja. Então, nós falamos naquela ocasião que a vida cristã é basicamente simples. Mas se nós violarmos os princípios de Deus, ela vai ficar muito complicada. E os irmãos lembram que nós falamos sobre a engrenagem. Lembram dessa engrenagem aí? Cadê ela? Lembram dessa figura? Ela foi exposta aqui muitas vezes. E quando nós violamos um ou mais princípios da palavra de Deus, as engrenagens emperram. E tudo mais se torna difícil. Por isso, antes de tudo, quem ainda não deu tem que entregar a sua vida ao Senhor. E se uma vez entregue, nós temos que entender que se Deus é Deus, então toda a minha vida deve girar em torno dEle. A minha vida deve girar em torno de Deus, e não Deus em torno da minha vida. Há uma diferença grande aí. Tem gente que se torna Deus e faz Deus o seu empregado. As coisas não funcionam assim. Ele é o Senhor. Nós somos seus servos. E nós podemos ser muito bem sucedidos se nós estivermos realmente vivendo, colocando Deus no centro e nós andando de acordo com a sua vontade.
à medida em que nós nos propomos a aplicarmos os princípios de Deus em nossa vida, então nós começamos a compreender como Deus quer operar dentro de nós. Dissemos também naquela ocasião que os princípios de Deus não são facultativos. Se eu quiser, você pode até escolher não fazer, mas aí você vai colher as consequências de não fazer o que Ele mandou. Nós temos que entender que os princípios que Ele estabeleceu são essenciais, absolutamente essenciais, se queremos viver uma vida bem-sucedida. E o tema que queremos rever hoje é discernindo as prioridades de Deus. Os irmãos vão se lembrar também que nós falamos que depois de somente 3 anos e meio de ministério, Jesus pôde dizer ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus Cristo conseguiu cumprir a missão que o Pai lhe dera, mesmo havendo tantas necessidades ao seu redor que Ele não atendeu. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as pessoas que vieram a Ele não receberam o que vieram buscar. Eu estou dizendo é que Ele não resolveu os problemas do mundo inteiro durante o período em que Ele esteve aqui. Jesus só pode dizer o que Ele disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, porque Ele fez exatamente o que o Pai havia mandado Ele fazer, e somente isso, nada além disso. Muitas vidas hoje estão sendo destruídas porque não sabem distinguir o que realmente é prioritário. Paulo começou a falar sobre as prioridades de Deus para nós em Efésios 5,17. Ele disse: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele sabia quais eram as prioridades de Deus. E a primeira prioridade de Deus é que Ele deseja que eu tenha uma vida bem-sucedida. Isso vem expresso nos versos seguintes ao 17, 18 a 20. E aqui ele diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, no qual não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Para você ter uma vida bem-sucedida, eu e você temos uma vida bem-sucedida, ela tem que girar em torno de Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que buscar é uma vida cheia do Espírito de Deus. Esse deve ser o meu alvo. Essa deve ser a minha oração diária: Senhor, enche-me com teu Espírito. Agora nós temos que entender uma coisa: se eu quero ser cheio do Espírito, é preciso que eu me esvazie de mim, porque se isso é verdadeiro no plano físico, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, na vida espiritual não é diferente. Ou sou eu ou é Ele. Não há meio termo. Ou é Ele no controle, ou sou eu. Ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É o que eu mais preciso, é o que você mais precisa, é ser cheio do Espírito. E se você ontem estava cheio do Espírito, você hoje precisa continuar sendo cheio do Espírito. A experiência de enchimento de ontem não vale para hoje, é algo contínuo.
implica em deixar o Espírito controlar, dirigir, guiar, tomar a minha e a sua vida. E ele diz o que caracteriza uma vida cheia do Espírito e uma vida que vai levar-nos a ser cheios do Espírito também. Ele diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fala de uma vida de intimidade, de um relacionamento contínuo com Deus. Aqui fala de uma maneira de viver. A sua vida em casa, na rua, no trabalho, na escola, onde quer que você vá, deve ser uma vida de contínua comunhão com o Senhor. Isso implica em que você deve separar tempo para você estar com Ele. Seria o caso de perguntar, como é que eu posso ter comunhão com Deus? Nós temos comunhão com Deus quando falamos com Deus. Nós temos comunhão com Deus quando lemos esse livro. Então é muito importante que diariamente eu separe tempo para ler esse livro, para orar, para louvar, para adorar a Deus. O livro de Salmos tem uma série de sugestões que podem nos ajudar quando nos faltarem palavras. Eu fiz uma seleção em várias traduções dos Salmos, nos trechos em que Davi, ou quem quer que tenha escrito o Salmo, porque nem todos foram por ele escritos, todos que nos levam e nos ajudam a louvar a Deus. Temos inúmeras declarações de amor a Deus aqui. É claro que você tem que colocar o seu coração em Deus, mas você também pode simplesmente abrir a sua boca e louvar a Deus e agradecer a Deus, ter um coração grato a Deus pelas coisas que você pediu ontem e Ele já respondeu, pela maneira como Ele livrou você, como Ele protegeu você, como Ele abençoou você em atendimento às suas súplicas. Então você começa louvando, começa adorando, se for esse o caso, ou quem sabe você pisou na bola no dia anterior, ou eu creio que quando a gente pisa na bola a gente tem que pedir perdão na hora mesmo, mas às vezes a ficha nem sempre cai, e às vezes vai demorar um pouquinho até que a gente entenda que errou, que pecou. Então, quando você tiver consciência disso, você vai, quem sabe, chorar diante de Deus, vai expressar a Ele a sua tristeza, a sua dor, a sua decepção com você mesmo. E você vai dizer isso. Isso é relacionamento com Deus. Enfim, a gente busca Deus para adorar, para louvar, para bendizer, para agradecer, para suplicar, para confessar e tudo aquilo que você sabe que a gente precisa dizer para Deus. Mas fala de relacionamento. E é prioridade na minha vida e na sua vida buscarmos a Deus diariamente. Você faz isso no seu tempo a sós com Deus. Você faz isso nas reuniões que a igreja tem para ensejar isso. Quando você busca Deus, você fala com Deus, você lê a palavra de Deus, e você faz isso no seu tempo a sós, e você faz isso na igreja. Quando a igreja está reunida para culto, de manhã e de noite, no domingo,
e durante a semana nas células. É para isso que nos reunimos. São esses os momentos em que nós temos para falar entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Primeiro fala da nossa conversa, da nossa relação juntos, a maneira de cultuarmos juntos o Senhor. E fala também de cantar e louvar de coração ao Senhor. Nós falamos uma linguagem de louvor, de adoração e gratidão a Deus, uns com os outros, falando entre si, com salmos, hinos e cantos espirituais, e juntos cantamos e louvamos de coração a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que a gente se reúne, para isso que nós nos reunimos, no domingo, pela manhã e à noite. Aqui você ouve a palavra de Deus, aqui você medita na palavra de Deus, ou tem oportunidade de meditar, se você quer, e nas células você tem a oportunidade de falar, de partilhar o que você está entendendo ou não está entendendo da palavra de Deus, num ambiente mais livre, onde você tem mais oportunidade de abrir o seu coração, de falar da sua experiência com Deus, através do que você está aprendendo, ouvindo, enfim, aquilo que Deus permitir que aconteça em cada encontro de célula. Então é importante que nós separemos tempo para isso. Você não se alimenta fisicamente apenas uma vez por dia, ou, aliás, uma vez por semana. Você se alimenta diariamente e você tem várias refeições. Então, para você se alimentar de Deus e estar em comunhão com Deus, você precisa separar tempo para isso. Não precisa ser um tempo enorme, mas você precisa ter um tempo. E ele tem que ser prioridade. Agora, se você não tem esse tempo, as prioridades na sua vida estão todas erradas. Os valores para você estão todos errados. Se você não prioriza o seu tempo a sós com Deus, se você não prioriza a leitura, o estudo, a meditação da palavra, o que você puder fazer, isso de forma diária, e se você não prioriza os encontros que você tem através da igreja para conhecer mais a Deus, para crescer no conhecimento dele, então suas prioridades estão todas fora do lugar. Então essa é a prioridade número 1 na minha vida e na sua vida. Nós não podemos confundir o meu ministério, eu não posso confundir o meu ministério com a minha vida espiritual. São duas coisas que parecem a mesma, e de certo modo sim, mas não no sentido de prioridade. A prioridade é a minha vida espiritual. O ministério não é a minha prioridade. É muito mais importante o meu relacionamento com Deus do que aquilo que eu faço para Deus. Você pode perguntar, mas por que Deus quer tanto que eu esteja com Ele? Eu garanto que não é porque Ele precisa de você, não. E aí está algo realmente extraordinário. Deus não quer que eu busque, Ele não insiste para que eu busque, para que eu encontre, porque Ele precisa de mim. Ele não precisa de mim. Ele é autossuficiente. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem o que quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Agora, se Ele me chama à comunhão, é porque Ele quer ter comunhão comigo.
Agora, quem é que ganha nessa comunhão? O que é que ele ganha de mim? O que é que eu tenho para dar a Deus? Eu diria, nada. Você diz, eu dou louvor, eu dou adoração. Sim, você não está fazendo nada demais. O que isso vai fazer? Vai fazer Deus maior? Vai fazer Ele mais poderoso? Não, vai levar você a uma relação com Deus de amor, de conhecimento. Quando você diz para uma pessoa, Deus, eu te amo. Quando você diz para uma pessoa, fulano, eu te amo. Se essa pessoa tem amor, ela vai dizer, eu também te amo, se é que ela ama você. Mas no nosso caso, com Deus, Deus é amor. E se você diz que o ama, Ele vai dizer que ama você também. E como é que Ele diz isso? Ele diz isso revelando a sua presença em você. Quando nós expressamos amor a Deus, Ele nos inunda com o seu amor. E aí tem uma diferença grande em crer em Deus e conhecer a Deus. Nós só podemos amar quem conhecemos. E ninguém conhece e não tem intimidade. Eu não posso conhecer a Deus se eu não conhecer a sua palavra. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não tenho prazer na palavra dele. Eu não posso dizer que Ele é a pessoa mais importante da minha vida se eu não presto atenção no que Ele tem a dizer. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tem o seu prazer. O nosso culto será falso se quando eu digo a Deus que amo, que Ele é tão importante assim, se realmente eu não dou a importância a Ele. Eu saio correndo para o trabalho, para a escola, sem falar com Ele, sem buscar a direção dEle. É muito importante, é muito mais importante o meu relacionamento com o Senhor do que aquilo que eu faço para Ele. Eu posso estar ocupado o tempo todo e não ter tempo para estar com o Senhor. Há uma diferença então entre o meu relacionamento pessoal, diário com o Senhor, e o meu ministério, o ministério cristão. Muitos pensam que ambos são uma e a mesma coisa, engano. Nosso ministério realmente começa depois de termos um relacionamento pessoal com Deus. O alvo do nosso relacionamento com Deus é o de nos conformarmos à imagem do seu Filho, de seu Filho. Romanos 8, 28 e 29 dizem assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual é o propósito? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como é que eu posso me conformar à imagem do Filho de Deus? Eu tenho que estar com Deus. Senão eu não posso ser conformado à imagem dele. Ele me deu do seu Espírito. E no meu Espírito eu sou perfeito, porque Ele me fez. Eu nasci de novo, nasci conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas a minha mente não é perfeita. E é preciso que todos os dias eu esteja tomando consciência daquilo que Deus é, a pessoa do seu Filho, como é que Ele viveu, como Ele agiu, como Ele procedeu, para que quando Ele quiser
viver a vida dele em mim, ele não encontra obstáculos na minha mente. O maior inimigo do homem é a sua própria mente, são os seus próprios pensamentos. Então eu preciso conhecer quais são os pensamentos de Deus. E você é influenciado por aquilo que você ouve diariamente. Se você tem o hábito de ouvir novelas, eu sinto muito por isso, você pode ver um filme, você vê muitas coisas lá que estão erradas. Mas você vê uma novela todo dia, o que você vê? Você vê coisas que não deve. É só pecado em cima de pecado. E aquilo você vê um dia, você vê outro, você vê mais outro, você vê um mês, você vê 2, você vê 3, você vê 6 meses. No final você acha que lá é legal. É assim mesmo, nós vivemos num mundo, tudo mudou. E aí você aceita coisas que Deus não aceita. Aí você concorda com coisas que Deus não concorda. Você acha tudo normal. Você acha o triângulo amoroso normal. Você torce muitas vezes por aquele que quer vingar-se do mal que fizeram a ele ou alguém da sua família. E você fica torcendo por bandido, fica torcendo por uma pessoa que você não deveria torcer. Você deveria dizer: isso está errado, porque está errado não serve para mim e eu vou ficar vendo essas bobagens. Nós temos que ver o que edifica, o que constrói. Então, à medida em que se eu estou num mundo onde eu não posso fugir das coisas que eu vejo, eu saio pela rua, estou vendo N coisas, como nós vimos aqui ontem, os que vieram no encontro de casais, nós não podemos fugir a N coisas que nós vemos. Essas coisas não irão me afetar para o mal se eu gastar tempo diário com Deus, ouvindo o que Ele tem a me dizer, e o que é a verdade, e o que é certo, e o que é direito, o que é justo. Então, se eu estou andando com Deus, vivendo com Deus, buscando permitir que Ele me conforme ao seu Filho, para que eu seja conforme a imagem do seu Filho, então eu posso estar no mundo sem ser do mundo. Mas se eu não estiver buscando isso, o que vai acontecer? O mundo é que vai me formar. É a opinião dos outros é que vai formar a minha opinião. Nós não estamos aqui para ser uma pessoas que seguem outras pessoas. Nós estamos aqui para seguir uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E temos que seguir a sua palavra. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Nós devemos viver como Ele viveu. Durante esse período de férias, nós vimos um filme que foi baseado num livro que foi escrito há muito tempo atrás, em seus passos que faria Jesus. O filme eu não sei, não lembro se tem esse nome mesmo. O filme mexe com a gente. Ele realmente mexe com você, se você ouvir. E tem muita gente brincando aí de coisas espirituais, meras formalidades legais, litúrgicas, mas sem um relacionamento pessoal com Deus, sem vida. Então nós precisamos entender o que Deus quer. Como é que Ele vai atingir o seu propósito? O propósito dele é que eu me conforme ao seu Filho. Para eu me conformar ao Filho dele, eu tenho que estar com Ele.
A segunda prioridade de Deus, Ele deseja que eu tenha um casamento bem sucedido. Depois do seu cônjuge, depois de Deus, o seu cônjuge é a pessoa mais importante. Uma vez casado, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades para com o meu cônjuge. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. Quando ele fala as coisas desse mundo, ele está falando que o homem casado, ele está falando do homem crente, vai viver para o mundo, mas ele tem compromissos com as coisas que são pertinentes, e ele está se referindo aqui à sua esposa. Então, a esposa tem necessidades que cabe ao marido suprir. Ela tem necessidade de atenção, tem necessidade de cuidados, que cabe ao marido prover. E a mulher casada, diz ele, preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. Então, o marido deve viver para agradar a mulher, depois de agradar a Deus. Ele deve viver para agradar o seu cônjuge, o marido agradar a mulher e a mulher agradar o seu marido. Então, marido e mulher têm responsabilidades com seu cônjuge. E o texto diz quais são as responsabilidades: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Ah, mas o meu marido, aqui diz que é como se fosse ao Senhor. Você não está servindo ao seu marido, você está servindo ao Senhor. Tenha isso em mente. Eu fico impressionado que tem gente que, quando eu falo isso, eu já falei isso aqui milhares de vezes, se insurgem e dizem: eu não vou fazer isso não. Eu fico assim impressionado. Que petulância! Vocês podem saber que já vi. Não foi uma nem duas, foram algumas mulheres dizendo: não, eu não vou me submeter ao meu marido, não. Então eu pergunto: para que você casou? Ou eu então perguntaria: qual é o Deus que você serve? É você mesmo ou é o Senhor? Porque Ele mandou que você fizesse assim. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esse em tudo só tem uma exceção: é se o que o seu marido pedir estiver fora da palavra de Deus. Eu não sei porque que eu vou dizer isso, mas eu vou dizer. Uma pessoa que não é da igreja procurou a Ana Beatriz recentemente e contou, a mulher contou para ela que o seu marido a violentou. E, em outras palavras, ele a obrigou a ter um sexo anal com ela e arrebentou a mulher todinha. Isso não só é uma violência, não só é pecado, eu já me perdi aqui, o que eu estava dizendo, nem sei por que eu estou... Peguei. Então, não é porque o marido quer que tem que ser feito. Se tiver na palavra, faça. Você deve ser sujeito a ele em tudo, menos naquilo que
contraria a palavra de Deus. Para isso você tem que confiar no Senhor, de acordo com Pedro, na 1 de Pedro, no capítulo 3. Mas o Senhor diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E amar é amar o tempo todo, é amar incondicionalmente, é amar a mulher com as suas fraquezas, com as suas limitações. Não é muito fácil o homem viver com uma mulher. A cabeça do homem é totalmente diferente da cabeça da mulher. Muitas vezes você pode estar pensando uma coisa, ela está pensando outra totalmente. E vocês podem ter problemas. Pode ser que ela fale, que ela erre em muitas coisas. Você tem que amá-la o tempo todo. Porque é assim que Jesus faz comigo e com você. E nós, como igreja, somos esposa do Senhor. Somos a noiva dele. Estamos sendo preparados como igreja para o encontro com o Senhor no dia eterno. E nenhum de nós é merecedor do amor do Senhor. No entanto, Ele nos ama. O tempo todo Ele está trabalhando em nós, levando-nos a conformarmos ao seu Filho. E na relação conjugal é preciso que nós amemos o tempo todo. A mulher mostra que ama, sujeitando-se, o marido mostra que ama, perdoando e amando a mulher incondicionalmente o tempo todo. Se ele não fizer isso, e se a mulher não fizer a parte dela, eles não terão comunhão com Deus, porque estarão vivendo em pecado. Como pode ser isso? É pecado. Não se submeter é pecado. Não amar é pecado. Não dar prioridade ao seu cônjuge é pecado. A terceira prioridade de Deus, Ele deseja que eu tenha uma família bem-sucedida. É a responsabilidade para com os filhos, é a terceira prioridade. As exigências ao nosso redor nos levam a centralizar a nossa atenção no trabalho, nas atividades externas, no ministério até. Mas Paulo enfatiza claramente a prioridade da família quando escreve a Timóteo. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então ninguém pode cuidar da igreja de Deus se não souber governar sua própria família. As Escrituras determinam aos pais: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Para isso os pais têm que ter tempo para os filhos, precisam estar com os filhos. Isso demanda tempo, demanda oração. A vida inteira eu orei pelos meus filhos.
Hoje, olha, continuo orando por eles e pelos meus netos. Oro até pelos que ainda não nasceram, não sei se vão nascer ou não. Oro pelos cônjuges deles. Eu estou falando dos cônjuges, dos que hoje são crianças, meus netos. Já oro pelos seus cônjuges. Para isso você precisa gastar tempo. Para isso você precisa ouvir os seus filhos, para conhecer, ver a vida do ponto de vista dos seus filhos. Enquanto você ensina os seus filhos a verem a vida do ponto de vista de Deus. E você não pode ensinar seu filho a ver a vida do ponto de vista de Deus se você não vê a vida do ponto de vista de Deus. E se você não conhece qual é o ponto de vista de Deus para a sua vida. Nós não terminamos não, mas vamos parar por aqui. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. E você estivesse falando com Deus sobre o que tem sido prioridade na sua vida. Ele tem ocupado o primeiro lugar. Você tem reservado tempo para estar com Ele. Ele é realmente a pessoa mais importante da sua vida. Ou você disse isso da boca para fora, mas na prática é tudo o contrário. Prioridade na sua vida são outras coisas totalmente diferentes. E Deus tem só um restinho. Se você é casado, você tem dado prioridade ao seu cônjuge. Seus filhos são prioridade na sua vida depois do cônjuge. Fale com Deus sobre essas coisas e faça o propósito de mudar o que tem que ser mudado. Nós não terminamos. Falta muita coisa a dizer ainda sobre essas coisas também. Mas vamos parar aqui para você poder meditar, assimilar e deixar que Deus trabalhe isso na sua vida.